Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, procure um lugar calmo, né, para vocês conseguirem se concentrar melhor, um lugar silencioso. Peguem o material didático de vocês, né, para vocês irem acompanhando o conteúdo, tá bom? E o caderno também, né, se você quiser fazer alguma anotação. A aula de português de hoje é sobre orações subordinadas reduzidas. Então, a gente já estudou todas as orações subordinadas, né? Nós estudamos oração subordinada substantiva, né? Todos os tipos, adverbial e adjetivo. Inclusive, a gente estudou antes e fez uma espécie de revisão, né? Dessas 3 orações, tá bom? Então, a gente já estudou todas as orações, tá? Só são essas. Subordinadas, claro. E agora a gente vai conhecer as orações subordinadas reduzidas. Como assim? Eu vou pegar essas orações que já existem, tá? Enfim, que a gente já estudou. Só que eu vou fazer alguma modificação. Então, eu posso ter orações subordinadas desenvolvidas, quando elas aparecem bem bonitinhas lá, como a gente estudou, tá? E pode ser que elas apareçam reduzidas, ou seja, elas não vão aparecer lá bonitinhas do jeito que a gente estudou. Vai ter alguma parte que vai ser retirada, elas vão ser encolhidas, vão ser reduzidas, não já tá falando, né? Então vamos entender como é que funciona. São orações que elas são construídas com as formas nominais do verbo, né? Que seria o infinitivo, né? Que é quando termina em R. O gerúndio, que é quando termina em NDO, né? Por exemplo, cantando, fazendo, né? Particípio, quando termina em ado, ido, né? Cantado, estudado, por exemplo, né? Enfim, e elas não vão ter a necessidade de ter conjunções ou pronomes relativos. Então, vamos lembrar uma coisa. Quando a gente estudou as orações, todas as orações que a gente estudou, tanto as adverbiais como as adjetivas, como as substantivas, elas tinham umas palavrinhas antes, né? Vocês percebem que antes da gente analisar a oração, a gente dividia entre oração principal, né? E a oração subordinada. A oração subordinada, ela vai complementar a principal. E sempre, quando eu dividi essa oração subordinada, eu percebia que aqui, antes, né, de eu começar a oração subordinada, tinha uma palavrinha juntando, né? Que eu vou chamar de conjunção. Tinha uma conjunção ou até mesmo um pronome relativo, né? Por exemplo, que, né? Tinha o que, no caso. Por exemplo, as orações substantivas, todas elas começavam ou com que ou com se, nessas palavrinhas. Enfim, então são conjunções. Aqui, claro, isso acontecia quando estavam desenvolvidas, ou seja, estavam todos os elementos lá bonitinhos. Aqui não vai ter, né? Então eu posso falar as minhas orações, só que eu vou reduzir elas, né? E eu vou tirar essas conjunções e eu vou pegar o verbo e eu vou colocá-lo em uma dessas formas. Eu posso colocar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá bom? Então vamos só relembrar, né? Antes da gente olhar para os exemplos. Vamos relembrar aqui o que é o infinitivo. Ó. Amar, correr, seguir. Aí o particípio do verbo, o amar fica amado, corrido, seguido. Gerúndio, amando, correndo, seguindo, tá? Vamos só lembrar. Infinitivo termina em R, né? Amar, correr, seguir, pular, pôr, colocar. Particípio terminado, corrido, seguido, amado, enfim. Inclusive, tem até os particípios irregulares, né? Quando eles não obedecem essa regra do i, do ado. Por exemplo, feito, né? Anexo, impresso, por exemplo, eleito, né? Que eles não terminam com ido, enfim. E tem o gerúndio, né? Amando, correndo, seguindo, fazendo, cantando, andando e seguindo a canção. Enfim. Observação, né? O infinitivo, o gerúndio e o particípio, eles não constituem orações reduzidas quando fazem parte de uma locução verbal. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu tenho essa oração aqui, ó. Os desenhos estão divertindo as crianças. Aqui, gente, a gente tem uma locução verbal. O que seria uma locução verbal? Quando eu tenho 2 verbos que eles estão funcionando como se fosse só um, tá bom? Eles estão ali juntinhos, funcionando como se fosse a mesma coisa, o mesmo verbo. Então, quando isso acontecer, não vai ser oração reduzida, tá bom? É só uma oração normal, tá? Inclusive, só tem uma oração aqui, né? Por quê? Porque só tem eu vou chamar de uma locução verbal, né? Que tá funcionando como se fosse um verbo. Só tem um verbo, é só uma oração, né? Não tem nada além disso. Então, eu vou chamar de oração absoluta, né? Só tem ela. Do mesmo modo, a viagem foi cancelada. Enfim, tá funcionando como se fosse só a mesma coisa, tá? E outra observação é que as orações subordinadas adverbiais, as proporcionais e as comparativas, elas são sempre desenvolvidas, ou seja, a gente não vai conseguir reduzir elas. Por exemplo, quando eu falo assim, deixa eu ver.
sei lá, não sei, quanto mais você dorme, mais você descansa. Então, essa é uma frase que ela é proporcional, né? Por exemplo, né? Porque eu uso, ó, quanto mais isso, mais aquilo. Quando eu uso essas expressões, eu tô fazendo o quê? Uma proporção. Então, essas orações, eu não vou conseguir reduzir elas. Eu só vou conseguir falar assim, tá bom? Com essas conjunções, né? Que a gente chama. Com esses termos, tá? Quanto mais isso. Quanto menos, menos isso. A proporção disso, enfim, esses termos. E as comparativas também, né? Quando eu falo por exemplo. Enfim, são palavras que geralmente eu vou usar a conjunção como, né? E eu não posso falar de outra forma, eu tenho que falar dessa forma desenvolvida, tá bom? Enfim. Então vamos lá. Orações reduzidas de infinitivo. Eu vou chamá-las assim como? Quando eu colocar um verbo no infinitivo, né, gente? Bem simples de entender. Então vamos lá. São sempre adverbiais ou substantivas, tá bom? Claro, elas podem ser adjetivas, só que é mais raro, tá? Mas podem ser, né? Mas a maioria das vezes que aparecer um verbo no infinitivo vai ser sempre adverbial ou substantiva. Então aqui eu tenho, por exemplo, a minha oração aqui, tá? Deixe que eu repouse. Beleza. É uma oração subordinada substantiva, tá? Deixe que eu repouse, né? Inclusive, substantivo o quê? Substantiva objetiva direta, né? Gente, uma dica. Antes de vocês reduzirem a oração, vocês vão ter que analisar a oração desenvolvida. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixe que eu repouse. Antes de qualquer coisa, eu vou analisar essa oração. Depois eu me preocupo em reduzir ela, tá bom? Para não ficar confuso. Então, deixe que eu repouse. Consigo identificar aqui duas orações, não é? Por quê? Porque tem dois verbos. O verbo deixe e o verbo repouse. Então, já sei que tem dois verbos, tem duas orações. E por que eu sei que é subordinada? Por quê? Porque essa oração aqui, que eu repouse, está complementando a outra, né? Que eu vou chamar de oração principal. Então, deixe é a oração principal, que eu repouse é a oração subordinada a ela. Beleza, entendi que é uma oração subordinada. E por que é substantiva? Porque essa expressão, que eu repouse, eu posso trocar por a palavra isso, não é? Deixe isso. E eu vi que toda vez que eu conseguir trocar pela palavra isso, eu vou dizer que é substantiva, tá bom? É uma dica para ficar mais fácil, tá? Enfim, né? Quer dizer que essa oração ela vai ter a mesma função que um substantivo tem na frase, né? Tem na oração. E quais são as funções que o substantivo pode ter na oração, né? A gente já tinha estudado, são 6 funções, né? Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser o predicativo do sujeito, um aposto, né? Enfim. Então, o que, é que eu posso identificar aqui, né? Qual seria? Vamos analisar, né? Deixe que eu repouse. Deixe isso. Qual é a pergunta que eu faço pro verbo? Deixe o quê? Aí eu respondo isso, ou seja, respondo que eu repouse. Então eu percebo que essa oração está respondendo a pergunta. Se está respondendo a pergunta do verbo, quer dizer que é um complemento do verbo, né? Que eu vou chamar de quê? Objeto direto, né? Porque não tem preposição, tá bom? Esse que, gente, não é preposição, é um pronome relativo, tá bom? Ele tá aqui só para unir as duas orações, não é preposição, tá? Enfim, então é oração subordinada, objetiva, direta. Ok. Beleza, consegui identificar a minha oração. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou passar ela para a forma reduzida. Então aqui ela está desenvolvida. Agora eu vou passar para reduzida. Ó. Deixe-me repousar. Percebeu que nem é a mesma coisa? Eu posso falar, deixe que eu repouse. Ou eu posso falar, deixe-me repousar. Não é exatamente a mesma coisa? Tô falando a mesma coisa. Só mudei a forma que eu tô falando. Porque eu não tenho o que fazer e falei diferente. Tá bom? Beleza. Deixe-me repousar. É a mesma coisa. E o que aconteceu? Eu reduzi, né? A frase ficou mais pequenininha. E esse verbo, repouse, virou repousar. Ou seja, eu reduzi e deixei o verbo no infinitivo. Por isso que eu vou falar que é uma oração reduzida de infinitivo. Então, como é que fica o nome dela todinho, o nome completo, né? Nome, sobrenome e tudo. Oração, né? Sei que é uma oração. É subordinada, é substantiva, é objetiva direta, né? Até aí eu já sabia. E é reduzida
de infinitivo. Então, é importante vocês colocarem tudo, tá bom? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Muita coisa, né? Mas é para entender que não é tão difícil. Primeiro, analisa a oração desenvolvida, tá? Para você conseguir, né, diferenciar, né, se é substantiva, adverbial ou adjetiva. Depois que você fizer isso, você vai prestar atenção em qual é o tipo, né? A gente viu que tem tipos de oração substantiva, são 6 tipos. Adjetiva são 2, né? Explicativa ou restritiva. E adverbial são 9 tipos, né? Então, é bom que você saiba, né, todos esses tipos, tá? Para facilitar para você. Depois que você analisou, você vai reduzir, tá bom? Enfim. E caso você já encontre a oração reduzida, você vai voltar, né? Vai fazer o caminho oposto. Você vai procurar desenvolver ela, né? Para você conseguir analisar melhor, tá bom? Para você não ter dificuldade. Então, vamos lá para outra. Não é vergonhoso que erre. Não é vergonhoso que erre. Consigo identificar que é uma oração? Uma oração subordinada? Consigo, né? Tem aqui 2 verbos. Não é vergonhoso, né? É a minha oração principal. Tem o verbo aqui é. E tem o R. É o outro verbo. Ou seja, minha oração subordinada. Por quê? Porque ela está respondendo a outra. Tá bom? Então, é uma oração subordinada. Beleza. Qual é o tipo? Substantivo, adjetivo, adverbial. Na verdade, eu posso substituir pelo termo isso? Posso. Se eu puder, vai ser substantiva. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso isso. Posso substituir. Posso fazer. Melhor ainda, né? Eu posso voltar. Posso falar assim. Isso não é vergonhoso. E assim eu percebo o quê? Que esse isso, na verdade, é o sujeito da oração, não é? Se eu falar isso não é vergonhoso, esse isso seria o sujeito. Então quer dizer que essa oração, que R, ela está fazendo o papel de sujeito, sujeito da oração principal. Então, eu vou falar que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá bom? Eu percebi agora que eu não botei aqui, mas é subjetiva, tá? Enfim, e aí eu reduzi. Não é vergonhoso errar. Falei a mesma coisa, só mudei, né? Eu reduzi a oração. Em vez de eu falar que erre, falei errar, tá? E aqui o errar tá onde? No infinitivo. Então, a oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, ok? Outra opção, outra coisa aqui. Um exemplo. Tudo dependeria de que ele voltasse. Tudo dependeria de que ele voltasse. Então, eu destaquei aqui a oração subordinada e a outra é a principal. Então, a oração subordinada, beleza. Posso substituir pelo termo isso? Olha, aqui também posso, né? Tudo dependeria disso. Então, é substantiva. E percebam, disso tem o quê? Tem uma proposição, né? Proposição de, no caso, né? Qual é a pergunta que eu faço pro verbo? Tudo dependeria. Dependeria de quê? Aí eu respondo, de que ele voltasse. Se eu consigo responder o verbo, quer dizer que é um objeto indireto. E se eu respondesse e não fosse verbo? Isso é o quê? Complemento nominal, tá bom? A gente já tinha estudado isso, né? Então, oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E aqui, ó, reduzida de infinitivo, tá bom? Tudo dependeria de ele voltar, né? Enfim, vai entender? Então, geralmente, gente, o infinitivo vai aparecer mais com a substantiva, tá bom? Que é o que a gente viu. Orações reduzidas de gerúndio, tá? Na maioria das vezes é adverbial, tá bom? E não adverbial, claro, reduzida de gerúndio consecutiva, tá? Quando dá a ideia de consequência, geralmente a gente não pode reduzir para gerúndio, nem quando dá a ideia de finalidade, né? Que é a final, e nem a comparativa, tá? Inclusive, a gente viu que nem a comparativa nem a proporcional a gente consegue fazer isso, né? Em nenhum dos 3 tipos. Não consegue reduzir nem de infinitivo, nem de gerúndio, nem de particípio. Só que a consecutiva e a final a gente também não consegue em gerúndio, tá? Enfim. Quando retornar ao museu, avise-me. Aqui é a oraçãozinha. Aí eu percebo que eu destaquei a oração subordinada, né? Então, oração subordinada. Aí é o que? Adverbial, substantiva, adjetiva. Eu posso substituir por isso? Você acha que eu posso? Isso, avise-me.
Não, fica estranho, né? Então não é substantiva, tá bom? Ou é adjetiva ou é adverbial. Aí vocês acham que aqui, essa oração tá fazendo um papel de adjetivo? Ela tá caracterizando alguma coisa? Não, né? Ela não tá falando uma qualidade de alguma coisa, uma característica de alguma coisa. É só uma frase que eu coloquei que tá alterando a frase principal. Ou seja, tem função de advérbio. Enfim, oração subordinada adverbial. E qual é a relação que ela tá passando? Qual é o sentido? Sentido de tempo, né? Quando retornar ao museu, tá dando uma ideia de tempo. Então, oração subordinada adverbial temporal. Até aí tudo bem. Aí a gente transformou aqui, né? Ó, retornando ao museu, avise-me. Então, olha o que eu fiz. Eu reduzi e eu tirei aqui, gente, a conjunção. Isso é muito importante, ó. Na desenvolvida, a conjunção aparece. Então, eu tenho quando retornar. Na reduzida não tem conjunção, ó. Só tem retornando. Peguei o verbo e botei no gerúndio. Inclusive, gente, no infinitivo eu também fiz isso. Por exemplo, vou pegar aqui só essa do meio. Não é vergonhoso que R. Eu tenho aqui o pronome que tá ligando. Quando eu passo para reduzida, não tem pronome nenhum. Não é vergonhoso errar. Eu só peguei o verbo e botei pro infinitivo, tá bom? Enfim, oração subordinada, adverbial temporal, reduzida de gerúndio, tá bom? Retornando ao museu, avise-me. Pensei em outra hipótese, pois notei seu desânimo. Enfim, vamos ver, eu posso substituir por isso? Pensei em outra hipótese, isso. Não, né? Não é substantiva, ou é adjetiva ou é adverbial. Então a gente sabe que é uma oração subordinada. Tem sentido de caracterizar alguma coisa? De falar alguma característica de alguma coisa? Não, né? Característica de ninguém. Então, tá em papel de advérbio, ou seja, adverbial. Oração subordinada, adverbial. Beleza, até aí tudo bem. E qual é o sentido que essa frase está me passando, que essa oração está me passando? Percebam que é como se ela estivesse respondendo a outra, né? Como se ela estivesse dizendo a causa da outra, da principal. Pensei em outra hipótese, pois notei seu desânimo. Então, por que ele pensou em outra hipótese? Porque ele notou seu desânimo. Então, ó, por quê? É como se eu estivesse respondendo. Eu estou falando a causa. Então, oração subordinada, adverbial, causal, tá bom? Enfim, aqui eu passei para a reduzida. Notando seu desânimo, pensei em outra hipótese. Então, percebam, aqui eu tirei a conjunção pois, peguei o verbo e coloquei no gerúndio, notando seu desânimo. Inclusive, gente, às vezes será necessário alterar, né? Então, percebo que antes estava, pensei em outra hipótese, pois notei seu desânimo, que é a minha oração subordinada, estava depois. Quando eu coloquei na reduzida, ela veio antes, né? Às vezes isso vai ser necessário, tá bom? E, enfim, por último, para finalizar, orações reduzidas de particípio, né? Serão sempre adverbiais ou adjetivas, nunca substantivas, tá bom? Então, aqui não dá para fazer com substantivas, tá? Então, não vamos nem tentar substituir pelo isso, não, porque nem vai dar certo. Não vai ter substantivo. Enfim, recebemos o presente que chegou do exterior. Enfim, aqui a gente sabe que não vai ser substantiva. É uma oração subordinada. Subordinada o quê? Ou adverbial ou adjetiva. Vocês acham que aqui tem uma função de adjetivo ou advérbio? Vocês acham que está caracterizando alguma coisa? Algum termo? Ou que é só uma frase que eu coloquei para alterar o sentido? Percebam quando eu falo que chegou do exterior, na verdade, é como se eu estivesse falando uma característica do presente, né? Ó, recebemos o presente. Qual presente? Que chegou do exterior. Eu estou falando uma característica desse presente aqui. Ou seja, tem função de adjetivo. É como se fosse um adjetivo, tá bom? Então, a oração subordinada, adjetiva, tá? Aí eu sei que tem dois tipos. A explicativa ou a restritiva, tá bom? E eu até dei uma dica. A restritiva não vai aparecer vírgula, é sem vírgula. Por quê? Porque ela está restringindo, ela está delimitando. Eu não estou falando de todos os presentes, estou falando de um presente só. Estou falando do presente que chegou do exterior, estou restringindo, é só ele. Se eu colocasse aqui uma vírgula, ia ser explicativa. Por quê? Porque a explicativa tem vírgulas. Porque quando eu colocar vírgula, é para eu poder explicar alguma coisa melhor. Ou seja, se eu falasse assim, recebemos o presente, vírgula, que chegou do exterior,
Percebam que é como se eu estivesse explicando, né, esse presente, tá bom? Então, quando eu faço isso, eu, na verdade, tô falando mais, tô detalhando mais, né? Ou seja, eu estou explicando. Quando eu não coloco vírgula, eu estou restringindo, estou delimitando, tá bom? Ok? Enfim, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Beleza. Vamos ler aqui a reduzida. Recebemos o presente chegado do exterior. Então, é a mesma coisa que eu falei, tá bom? Foi o que eu fiz aqui. Eu tirei, né? Eu tirei o que? Eu tirei e coloquei o verbo no particípio, tá bom? Enfim, ele não pode mais jogar porque está ferido. Ele não pode mais jogar porque está ferido. É uma oração subordinada, beleza. Ou é adverbial ou é adjetiva. Aqui vocês acham que está caracterizando alguma coisa que eu falei? Algum termo? Não, né? Eu estou falando alguma coisa para dar um sentido diferente. Ou seja, adverbial. E qual é esse sentido? Esse sentido está passando a ideia de quê? De causa, né? Estou falando a causa da oração principal. Ou seja, causal, tá bom? Oração subordinada, adverbial, causal. E olha a reduzida aqui, ó. Ferido na perna, ele não pode mais jogar. Eu tirei a conjunção porque e eu até alterei, né? Tava lá atrás e eu trouxe pra frente. Ferido na perna, ele não pode mais jogar. Então perceba quando eu falo isso, essa expressão ferido na perna é como se estivesse falando a causa, né? A causa do porquê ele não pode mais jogar, tá bom? Oração subordinada, adverbial, causal reduzida de particípio, tá bom? Enfim, foi um pouco cansativo, né? Espero que vocês tenham entendido a ideia, tá bom? Não é tão difícil. É só vocês analisarem antes e depois transformarem para reduzida. Se vocês já encontrarem a reduzida, como por exemplo, agora nesse exercíciozinho, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver primeiro, depois vamos classificar, tá bom? Então vamos fazer isso, né? Vou colocar aqui logo. Vou colocar logo aqui, né? Para ficar melhor. De vocês acompanharem. Espero chegar na hora certa. Aí eu desenvolvi, né? Quando eu falo espero chegar na hora certa, é a mesma coisa de eu falar assim, espero que chegue na hora certa, né? Espero que eu chegue na hora certa, enfim. É a mesma coisa, tá? Foi o que eu fiz aqui, eu desenvolvi, eu falei mais, né? Vamos supor assim. E percebam que eu usei a conjunção, né? Sempre que eu desenvolver, eu vou ter que usar alguma conjunção, algum pronome, enfim. Enfim, quando eu falo espero, eu posso falar espero isso. Dá para substituir por isso? Dá. Se der, quer dizer que é substantiva. Então, é uma oração subordinada, substantiva. Beleza, substantiva. E esse isso é o quê? É meu sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Então, vamos pensar. Espero. Qual a pergunta que a gente faz? Espero o quê? Aí eu respondo. Que chegue na hora certa. Se é a minha resposta, eu vou dizer que é o quê? Objetiva direta, não é? Por quê? Porque não tem preposição, tá bom? Enfim, é objetiva direta. Eu coloquei abreviado, gente, porque senão não ia dar espaço, né? E é reduzida, né? A gente já sabe, tava lá reduzida. Reduzida de quê? Esse chegar é infinitivo, participa ou gerúndio é infinitivo. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, ok? B. Aquele a cantar no palco é meu irmão. Então vamos lá, eu destaquei aqui a oração subordinada. Oração subordinada, vamos ver qual é a função dela. Será que é a função de substantivo? Dá para substituir pelo termo isso? Aquele, isso, é meu irmão. Não, né? Então não é substantiva. Ou é adjetivo ou é adverbial. Será que está falando alguma característica de alguma coisa? Ou é só uma frase que eu coloquei para dar um sentido diferente? Eu acho que aqui está falando uma característica, né? Aquele a cantar no palco. Eu estou falando uma característica de quem, no caso? Dessa palavra aquele, né? No caso, que seria o irmão da pessoa, né? Enfim. Ou seja, adjetiva. Oração subordinada, adjetiva. Explicativa ou restritiva? Explicativa, né? Que já dá para perceber, ela tá explicando, né? Ó, aquele ali, ó, que tá cantando ali é meu irmão, né? Enfim. E ela tá entre vírgulas. Se tá entre vírgulas, é explicativa. E é reduzida de quê? De infinitivo, né? Cantar tá no infinitivo. E a C, terminada a palestra, os alunos aplaudiram. Terminada a palestra, os alunos aplaudiram. É a mesma coisa de eu falar. Quando terminou a palestra, os alunos aplaudiram, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, eu tenho uma oração subordinada,
adverbial, né? Por quê? Porque é uma frase que tá mudando o sentido, ela não tá caracterizando ninguém, e eu nem posso substituir por isso, então é adverbial. E é temporal, né? Porque tá dando essa ideia de tempo, tá bom? Quando terminou a palestra, né? Quando acabou, eles aplaudiram. Então, a ideia de tempo. E reduzida de quê? De particípio, né? Ó, terminada, né? Terminada tá no particípio, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Foi um pouquinho longa a aula, né? Mas é importante que vocês consigam analisar, tá bom? Vocês sabem direitinho como é que analisam essas orações. Enfim, se vocês tiverem dúvida, podem rever a aula, né? No canal da escola. Acessem o site, né? Pra vocês terem acesso ao conteúdo da escola e a agenda digital de vocês, tá bom? Pra vocês fazerem os exercícios. E até a próxima aula.